Bem-vindos ao primeiro vídeo da série Quebrando o Tabu. Nesse vídeo eu vou falar sobre como quebrar a procrastinação. Ao final desse vídeo você vai aprender 5 técnicas que vão te ajudar a acabar com a procrastinação na sua vida e você vai sentir muito mais satisfação pessoal e realização no seu dia a dia. E antes de começarmos a falar de como resolver, vamos entender o que é a procrastinação. Nada mais é do que ocupar-se de tudo aquilo que aparece na sua frente, menos daquilo que é importante e relevante para a sua vida, para os seus objetivos, para a sua carreira. E certamente, quando você se ocupa de tudo que vem pela frente, ao final do dia, você tem a sensação de cansaço, de que você trabalhou, fez várias coisas e quando você olha para os seus resultados, você tem aquele vazio, aquela sensação de que você não realizou nada, você não terminou nada. Eventualmente você pode ter começado várias coisas, mas você não terminou nenhuma delas e aí você não consegue seguir, você não consegue dar os próximos passos. Aquela sensação de ficar girando em círculo, ela pode acabar se você assistir o vídeo até o final e praticar as 5 dicas, as 5 técnicas que eu vou passar aqui nesse vídeo para você. E ainda falando sobre o que é a procrastinação, por que ela acontece? O principal motivo e o primeiro pela procrastinação é a falta de objetivos. Quando você não tem uma visão clara, quando você não tem um objetivo forte, importante, relevante, dificilmente você vai conseguir seguir no dia a dia, seguindo os passos para alcançar esses objetivos. A segunda causa da procrastinação é a nossa necessidade de prazer imediato. Muitas vezes a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não gosta. E aí a gente vai deixando essas coisas para depois e vai colocando na frente coisas mais fáceis, coisas mais prazerosas e acabamos não abrindo mão, do nosso prazer momentâneo para ter um ganho a longo prazo. Então, por isso que as dicas vão te ajudar a resolver principalmente essa questão. A terceira causa da procrastinação é que a gente adquire maus hábitos. A gente adquire rotinas viciadas e essas rotinas elas não são produtivas, elas não elevam a nossa performance. Então, olhar para os nossos hábitos também é uma forma muito importante de começar a resolver a nossa procrastinação. E por fim, a gente procrastina porque a gente não tem método eficiente, a gente não tem uma metodologia que te ajude, que te favoreça, que facilite o seu dia a dia diante de toda a complexidade de coisas que você tem que fazer, que você quer fazer e que você precisa fazer, E aqui eu coloco esses 3 verbos, porque as que você tem são coisas eventualmente impostas pela vida, pelo trabalho, pelos seus compromissos. O que você precisa fazer, aquilo que é importante para você, mas que às vezes você acaba deixando de lado, e aquilo que você quer fazer que você não prioriza, você vai deixando sempre para depois. Então, vamos agora entrar nas 5 dicas, nas 5 técnicas que vão compor os métodos que você vai poder usar no seu dia a dia para resolver de uma vez por todas a procrastinação na sua vida. Então vamos começar, vamos falar da primeira dica, da primeira metodologia que funciona muito, principalmente para quem tem muita coisa para fazer, quem está com muita pendência e para quem não tem ainda muita clareza daquilo que precisa fazer, daquilo que quer fazer. Então você vai começar fazendo uma lista de metas, objetivos, de pendências, de coisas que você quer realizar a curto, a médio e até a longo prazo. Então faz aí uma lista de objetivos e pensa também nas atividades, nas coisas que são rotineiras, que você precisa fazer, que você tem que tirar da frente. Quando você fizer essa lista grandona, essa lista gigante, com tudo aquilo que é importante para você, você vai começar agora a selecionar esses itens dentro de uma escala de alta e baixa importância e alta e baixa urgência. Então vamos agora criar a sua primeira lista, vamos fazer a primeira classificação da sua listona aí de coisas que você quer fazer e quer tirar da frente. Então primeiro você vai escrever lá tudo que tem uma alta prioridade e uma alta urgência.
Então, essa é a lista de tudo que você precisa fazer hoje, o mais rápido possível, porque ela é uma prioridade para você e ela já está urgente. Significa que a coisa ali já está explodindo, já está estourando o tempo de você realizar. Então, coloca aí, tira da sua lista grandona, da sua lista primária, tudo aquilo que é urgente e muito importante. E aí, a segunda lista é tudo que é muito importante, mas que não é tão urgente, que você quer fazer, você precisa fazer, mas você pode fazer isso de uma forma planejada. Então, você vai colocar na segunda lista tudo que você pode programar para realizar, para fazer, para entregar ao longo dos próximos dias, do próximo mês, do próximo ano. E aí, vamos partir para a terceira lista. A terceira lista é tudo que tem uma baixa urgência e uma baixa prioridade. Nem é tão urgente e nem é tão prioritário. Tudo que você colocar nessa lista, você vai ter que refletir agora se isso é importante, se você realmente precisa fazer, se você pode eliminar essas atividades da sua vida, ou se você pode substituir elas, se você pode automatizar essas atividades, porque elas não são nem tão importantes e nem tão urgentes. Quarta lista é a lista daquilo que tem uma baixa importância, mas pode ter uma urgência. Uma urgência que geralmente ela é imposta por algo externo a você. É uma urgência de uma ligação, é uma urgência de uma reunião que te convidam, porque alguém te acionou, porque foi a urgência de alguém e acabou sobrando no teu colo. Então, sempre que você tiver algo que não é tão importante para você, mas que pode parecer urgente ali naquele momento, você pode pensar em formas de delegar, de dizer não, de ter outras alternativas para atender essas urgências que não são suas, mas que você, de uma certa forma, precisa atender, né? Por questões de trabalho, por questões pessoais, mas aí você não precisa pegar isso que vem de fora, que não é seu, que não está no seu plano, e parar tudo para fazer aquilo, tá? Então, quando você tomar consciência, principalmente dessa quarta listinha, que muitas vezes elas são coisas que vêm e que você não planejou, eventualmente ligações, reuniões, como eu disse, você pode efetivamente aprender, né, e entender se cabe um não naquele momento, para que você possa realmente se planejar para estar presente naqueles eventos. Tá bom? Então, essa é a primeira metodologia que é muito importante e que vai te ajudar a resolver aí o caos que você possa estar vivendo aí nesse momento na sua vida. Bom, a segunda dica, ela também é uma dica importante que você vai precisar pegar papel e caneta e escrever aquilo que vem na sua mente quando você deixa algo para depois. Você vai fazer uma lista dos seus sabotadores, de todas aquelas desculpas que você se dá para não fazer aquilo que você precisa fazer ou para não fazer aquilo que você quer fazer. Quando você fizer essa lista, quando você parar para ter um pouquinho de consciência sobre aquela conversa que você tem com você, mas eu mereço, eu posso fazer isso depois, eu trabalhei tanto, eu não tô afim agora. Todas essas falas, né, essa conversa interna que você tem, são os seus sabotadores, aquilo que você usa como um subterfúgio para ter aquele prazer momentâneo, né, e para justificar, é para te dar um conforto para aquilo que você está deixando de fazer. Então, depois que você entender quais são as suas principais, as suas conversas primárias que te sabotam, começa a pensar o que você vai fazer para se livrar delas. E a dica é: como eu posso fazer para ter mais produtividade na minha vida, né? Então, comece a pensar o que você precisa fazer, qual é o pensamento e qual é a ação que você vai ter que fazer, começar a fazer, para você parar de procrastinar, para você parar de se deixar levar pelas suas próprias desculpas, pelos seus próprios sabotadores. A terceira dica é eliminar os maus hábitos. E o que significa eliminar os maus hábitos? Eliminar todas aquelas
distrações, aquelas atividades que você coloca no meio do seu dia, no meio do seu caminho, que te desviam do foco, vão te desviar das suas 4 listas que você fez lá, do que é importante, do que é urgente, do que você precisa realmente resolver no seu dia a dia, que vai ter um volume, que vai ter um resultado grande aí nos seus objetivos. Então, se você não consegue tirar esses maus hábitos, você vai estar sempre incorrendo numa rotina que não é produtiva. E aí, falando em rotina, é importante sim a gente ter algumas rotinas, porque facilita, agiliza o nosso dia. Então, estabeleça pequenas rotinas diárias que vão eliminar as distrações, que vão fazer com que você saia do foco e você tenha mais automatização nos seus processos de tudo que você precisa fazer no dia a dia, seja no seu papel de mãe, de dona de casa, de pai, de profissional, né, da parte social, se você estuda, se você faz algum tipo de trabalho voluntário. Então comece a pensar quais são os bons hábitos que você precisa adquirir e torne esses bons hábitos uma rotina na sua vida. A 4ª dica é organize e trabalhe por blocos. O que é organizar o seu dia por blocos? Então, se você tem eventualmente muitas reuniões, procure administrar para que as reuniões ocorram sempre em um determinado período do dia, porque aí aquele momento você sabe que você está dedicada para as reuniões e um outro horário você está dedicada para outras atividades. Se você precisa fazer ligações, então comece o seu dia eventualmente fazendo todas as ligações que você precisa. Se você precisa fazer um projeto, um planejamento, então organize um horário do seu dia que você vai se dedicar para aquele projeto, que você vai estimar um tempo hábil para você começar, realizar, né, e terminar aquele projeto, para que você não tenha que fazer essas interrupções, né, parar uma coisa para começar a fazer outra, para daí ter que voltar. Isso faz você perder tempo, tanto, né, de você se situar no que você precisa realmente fazer naquele momento, quanto de você seguir aí o fluxo de raciocínio, o foco e a tua energia para aquilo que você está fazendo. Então, organize as atividades que são similares por blocos ao longo do dia ou ao longo da semana. Se você precisa eventualmente sair para fazer coisas na rua, se você trabalha home office, dedique um dia para fazer todas as atividades que você precisa fazer na rua, né? E aí você consegue ter mais customização do seu horário, do seu dia, porque organizar o tempo nada mais é do que gerir o tempo. Então precisa de uma certa inteligência, precisa de um certo planejamento, uma programação para que isso aconteça. E a última dica é faça pausas. E não é pausas de procrastinação, são pausas produtivas. É aquele famoso o ócio produtivo, né? Faça pausas a cada 2, 3 horas que você estiver focado ali, se você trabalha muito sozinho numa mesa, muito em reuniões, faça algumas pausas de 5, de 10 minutos, tome uma água, tome um café, converse com alguém, faça alguma interação diferente daquilo que é a sua rotina, porque isso vai dar um descanso para o seu cérebro, vai ativar a sua criatividade, porque você vai estar saindo ali daquele mundo que você estava inserida e vai poder ter uma visão, um olhar de fora daquilo que você está vivendo e de repente você volta até mais criativo e resolve mais facilmente aquilo que eventualmente você possa estar ali emperrado de achar uma solução, de achar um melhor caminho. Então as pausas, elas são importantes sim, você fazer pausas ao longo do dia, planejada de uma forma consciente, não é procrastinar, muito pelo contrário, é trazer produtividade e eficiência para o seu dia. Espero que você tenha gostado dessas dicas, que você coloque em prática. Se você gostou de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva aqui no meu canal, que você curta, que você faça seus comentários, me conte como é que foi depois que você colocou isso tudo em prática. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam precisar de menos procrastinação e mais produtividade. Obrigada e até o próximo vídeo.